Você está ouvindo o PNcast da Terranet. Saudades da Toda Matemática. Hoje vai ser um podcast diferente. Hoje vai ser uma entrevista com as atrizes de Love in Quarantine. Eu estou aqui com a Ellie, que vai me ajudar, e estaremos com as atrizes Gabi Spaziari, Fafi Siqueira e Carol Corrêa, que fazem a Alex, a Dona Odete e a Vicky nesse novo filme de Miguel Rodrigues. O filme vai sair nas plataformas da Claro, nas plataformas da Apple TV, da Google Filmes, todas as locadoras online. Se você quer ver mais informações, está lá no nosso site, os links vão estar aqui na descrição. E também tem as entrevistas lá no nosso Instagram e no nosso YouTube. Então vamos receber agora a Gabi Spaziari, que é a Alex do Love in Quarantine. Oi! Olá! Queria que a Gabi apresentasse para o nosso público que talvez não conheça ela. Bom, gente, eu faço teatro desde os 12 anos, né? Morei nos últimos 5 anos em Los Angeles, voltei para cá no ano passado por conta da pandemia. E do ano passado para cá, eu gravei um filme em outubro chamado Fora de Cena, que já está aí nos circuitos dos festivais. E em dezembro, o Miguel comentou que ia convidar 5 diretores para escrever um roteiro de um longa. E tudo aconteceu muito rápido, né? Porque era um time de 5 pessoas e eles tiveram um mês para escrever. E eu me apaixonei pelo roteiro, assim, porque é a história da Alex, que é artista plástica, que é casada com a Vicky, que é a Carol. E a Vicky vai para Londres e fica presa por conta da pandemia. E nisso eu recebo um ex-namorado dela, que também acaba ficando preso na minha casa por conta da pandemia. Então a gente tem que conviver junto, e eu quero matar ele no começo, mas depois acontecem coisas. Não vou dar spoiler. Apesar de que o mostra algumas coisas, né? Acontecem muitas coisas. E aí... E é uma história, assim, era muito engraçada, e depois ela tinha drama também, então era um roteiro muito completo, eu tava muito feliz. Só que é uma produção independente, né, e era todo em inglês, então a gente sempre fica na dúvida, a gente tá em pandemia, né, se a gente ia conseguir rodar ou não. Então foi muito rápido, a gente rodou o filme todo em 15 dias, e foi tudo muito bem. Como foi trabalhar com a Fafi Siqueira? A Fafi é uma das grandes comédias do nosso filme. Adorei contracenar com ela, que já tá aí há anos na nossa frente. Mas é isso, assim, tudo aconteceu muito rápido, né, a produção. E a gente teve um time também em Los Angeles, que gravou uma parte lá, né, então a gente teve 2 equipes. Porque a maior parte do filme foi gravada em São Paulo, né, no caso? Foi gravada aqui em São Paulo, a maior parte, né. Então eu, a Carol, o David e a Fafi gravamos aqui na produtora. E aí teve essa parte de Los Angeles, que era a noiva, né, do David, que é o ex-namorado da Vicky. No caso, vocês 3 que são o elenco principal, né? Você, a Carol e o David. Vocês já se conheciam ou se conheceram nessa produção? Nos conhecemos nessa produção. O David é da Áustria, mora aqui há 10 anos. Ele tá trabalhando, hoje não pôde estar com a gente. Mas é uma figura, uma pessoa super engraçada. E a Carol chegou, né, a Vicky foi a última personagem, assim, a fechar o casting, né, então a gente teve muitas leituras. E quando a gente encontrou a Carol, todo mundo sentiu que era a Carol. E ela morava 20 anos nos Estados Unidos, né, fazia um tempo que ela não trabalhava no Brasil. E foi um encontro bem feliz, assim, de nós. Inclusive, eu fiquei bem curiosa como foi essa coisa de gravar em meio à pandemia, né? Todos os protocolos que deve ter tido. Tô curioso com isso também. O contato com a equipe, né? Conta um pouco mais pra gente como foi isso. Então a gente fez o teste, né, do Covid antes, todo mundo tem que fazer o teste. Todo mundo usava máscara, exceto o elenco que tá gravando, né? A gente acaba correndo risco, né? Não dá pra falar que não tem o risco, existe. Mas todo mundo, a gente conta com o bom senso das pessoas também, né? De todo mundo se cuidar, e graças a Deus ninguém ficou doente. Mas assim, a gente tá num momento muito difícil, onde tá tudo fechado, né? Então nós artistas, ou a gente produz ou a gente vai morrer também, né? De fome, de vontade de fazer arte, de tudo. Precisamos continuar trabalhando. Inclusive, deve ter sido muito bom ter esse contato com a equipe, né? Enquanto todo mundo estava isolado, né? Vocês conseguirem ter esse contato, essa produção, deve ter sido
bom, né? Ter essa família que deve ter criado. Com certeza. E era uma equipe reduzida, né? São pessoas que geralmente trabalham juntas já. Foi uma maneira muito feliz de começar o ano. Gravamos em janeiro, começamos com o pé direito. E o filme já tá com o primeiro corte, né? Já foi para mixagem e para cor. Então já tá nos finalmente. Em maio, agora a gente espera estar disponível em plataformas, né? Para o pessoal comprar. Da escrita, que foi em novembro, começo de dezembro, até agora, né? Tá indo super rápido esse projeto. Tô bem feliz com isso também. Eu já assisti, eu tô ansiosa para todo mundo ver. Eu sou suspeita, mas eu sorri do começo ao fim. Será que você consegue, sem spoilers, falar mais sobre a sua personagem? A gente quer saber mais da Alex, né? No trailer parece uma personagem bem apaixonante. A gente quer saber mais, assim, da sua opinião também, como é que foi gravar ela, o que você acha da personagem. E também da sua relação com os outros personagens também. Tá. A Alex, ela é um pouco parecida comigo no sentido do trejeito, né, dela divertida. Eu acho ela engraçada, mas ela também é muito cheia de regras. E ela cria regras pro relacionamento dela com a Vicky. Um deles, por exemplo, é nunca deixar a bateria do celular morrer. Eu acho que eu particularmente acho que é uma boa dica, mas eu não sei se eu colocaria uma regra dessa. Ela é muito assim, restrita com regras. Então a Vicky escreve um livro, inclusive, ela é um best-seller. Ela vai lançar em Londres e ela usa muito dessas regras da Alex. Elas moram juntas, elas têm uma relação muito sólida, muito bonita. Mas, ao mesmo tempo, eu sou jovem, eu ainda não me assumi para minha mãe, né? Eu acho que a minha mãe, ela não vai me aceitar. Eu sou um pouco insegura, acho que ainda não é o momento. E quando eu convivo com o David, quando eu encontro ele, eu me irrito muito porque ele é muito folgado e muito sujo, deixa as coisas tudo jogadas e anda pelado pela casa. Ai, meu Deus. Então a gente começa num pé de guerra, né? Mas a gente sabe que o ódio e o amor andam ali lado a lado. E aí ela acaba se descobrindo e ficando um pouco confusa em relação aos sentimentos. E ela tem também, acaba tendo uma relação de aceitação com a mãe. A mãe chega para visitar, no meio da pandemia, na verdade, para fazer uns exames, e acaba se tornando uma melhor amiga, né? Então é muito bonita essa relação com a mãe também. Traz bastante essa questão da aceitação, né? Da normalização do amor, assim, independente da forma que seja. Normalização, gente, essa palavra existe. Normalidade, né? Ela tá num relacionamento à distância com a Vitória, de certa forma, né? O assunto recorrente da quarentena, né? Sim. O filme vai se tratar realmente muito daquilo que as pessoas passaram durante a quarentena, né? Inclusive, pelo pouco que eu vi do roteiro, parece que a ideia é justamente tratar de vários assuntos delicados, mas durante esse período que envolve bastante, que é um negócio que a gente ainda tá, né, na verdade. Né? A relação um pouco à distância e os aeroportos abrem de novo. Tem a segunda onda também no filme, que vem do vírus, né? Mas assim, ele trata de assuntos muito profundos, de uma maneira muito leve e de uma maneira muito natural, muito orgânica. É isso que eu mais gosto no roteiro, sabe? Ele não busca dar lições ou, sabe, militar em nenhum lado. Ele simplesmente fala do amor, né, e das relações humanas. Eu acho que isso é o mais lindo do nosso filme. O título é Amor em Quarentena e o tema é justamente o amor em quarentena. Pra quem não sabe, o David ele não vai entrar hoje, a gente vai entrevistar ele no outro dia. E eu queria saber, Gabi, como que as duas personagens do Sexo se apaixonar por ele. Ele é um personagem assim tão envolvente que a gente viu no trailer, né? Isso não é spoiler. Pois é, né? Ele é o cara. Eu acho que pela autenticidade dele, né? Mas a Vicky, na verdade, é o ex-namorado dela, né? Na verdade, sou eu que agora acabo... Eu acho que ele é tão insistente que ele acaba conseguindo o que ele quer. Tá, já descobrimos a insistência. Gabi, eu soube que você escreveu um curta que foi premiado, né? Eu, quando morava em Los Angeles, né, eu tive a ideia desse curta.
que é a história de uma garota que muda para Los Angeles e quer ajudar a família no Brasil financeiramente, mas acaba descobrindo a verdade sobre eles através da indústria adulta. Então era um tema bastante delicado, eu fiquei 1 ano para escrever, estudei bastante, foi o primeiro curta que eu escrevi. Nunca pensei em escrever, eu queria simplesmente contar uma história e fui atrás de como fazer isso, assim. E a gente produziu lá em Los Angeles, quem dirigiu foi o Edmilson Filho, do Cine Hollywood, né, que tá do Cabras da Peste, que estava em primeiro lugar na Netflix, estourando também. E eu fui muito feliz nessa produção. E ele foi premiado no Labrift do ano passado, ganhou Best International Short. E é isso, agora eu tô querendo escrever o longa. Isso. Se vender o longa dele. E agora vamos dar as boas-vindas a Fafi Siqueira, que faz a Dona Odete, a mãe da Alex no filme. Oi, gente! Tudo bom com você? Eu quero começar nossa entrevista, mandando um recado para Gabi, minha filha Alex. Olha, normalidade existe essa palavra. Existe essa palavra, normalidade. Mas se não existe, ela é maravilhosa, mas eu acho que existe. A gente estava conversando com a Gabi, que é a Alex, né? E ela faz a personagem que é a sua filha. E elas ficam... Né? E como é que é essa relação entre elas? O filme, ele é uma comédia romântica e emocionante, entendeu? Eu acho o roteiro, com toda a humildade que eu tenho, tão bom quanto o Pretty Woman. Eu sou muito humilde como Cláudia Raia, humilde como Eric Johnson, nós somos muito humildes. Então, eu acho o seguinte, eu acho que esse elenco e esse roteiro, ele é muito bom, muito bom. Vocês vão gostar de ter visto Pretty Woman, tudo aquilo que a Sandra Bullock, a Julia Roberts fizeram brilhantemente em fazer uma comédia romântica, mas com polêmica, com traição, com problemas familiares que nós estamos acostumados a ver no planeta inteiro. Eu senti assim um certo... mas será que as pessoas vão achar que é só uma comédia romântica? Eu digo, já ganha se for só uma comédia romântica, mediante as tantas tragédias que a gente vê, né? Quando é bem feito é legal. Mas ainda tem isso, sabe? Tem essas coisas, essas soluções, por exemplo, essa configuração da mãe, que tem uma filha que é maravilhosa, é uma filha linda, sabe, é a Teteia, aquela coisinha lourinha, cheia de sacadinha, toda meiguinha, que conversa com a mãe, que é gente boa, porque a mãe é uma socialite da cidade dela, perua de bom gosto, é uma perua de bom gosto, sabe, se veste muito bem, tem um cabelo maravilhoso, é uma cidade dessas ricas do interior de São Paulo, que agora eu não me lembro. Então, ela criou essa menina para a menina ser uma patricinha, sabe, de bom gosto, uma advogada, uma engenheira, com aquele genro maravilhoso de Curitiba, sabe, um louro dos olhos azuis, os filhos, aquele bando de neto, e de repente, ela não é isso. Não é isso. E ela descobre porque ela vai para a cidade grande para se curar de um câncer que ela está tendo, a mãe. Não sabia dessa forma. Entendeu? Ela não está indo lá, não. Ela está com câncer, mano. E ela está indo para lá para ficar na casa da filha, para passar uma temporada na casa da filha, que é a Lady Di da vida dela. Aí tudo acontece, entendeu? Ela queria uns Charles para filha. O príncipe Charles, era o que ela queria, entendeu? Então, essa quebrada dela, essa configuração dela com a filha, esses momentos familiares que a gente tem todo dia em torno do planeta, dos pais não aceitarem os filhos LGBT, é bonito, é emocionante, vocês vão se emocionar. São cenas que a gente teve vontade de chorar, a gente chorou. O David, o Chris, ele é um personagem muito envolvente, sim. Ele é um homem, primeiro que ele é um homem bonito, eu acho o David lindo, se eu tivesse uns 100 anos a menos,
eu até paqueraria ele. É bonito, é divertido, é um cara correto, é um cara cavaleiro, embora seja sujo, embora faça uma zona, cara, ele é cavaleiro, ele é capaz de pegar aquelas margaridas bem vagabundas e colher uma coisa para dar para você, que não tem nada a ver. Ele é esse tipo de cara. E é muito engraçado. Agora entendi. Ele é muito engraçado. Ele é engraçado. Então, sabe, ali foi uma traição que... É uma traição, entendeu? Mas foi uma traição, assim, meio que nada preparado, né? O destino fez com que tivesse a atração dos dois personagens e, química é ainda mais você estando no tipo de cenário que vocês vão ver no filme. Sabe, Torres do Sol, maravilhoso, tem uma fotografia muito linda. E tem que ver que é o seguinte, gente, é um filme pobre, é um filme que a gente fez na marra, é um filme que não tinha um tipo de patrocínio. Eu não acho que está difícil fazer arte nesse país, quer dizer, fora o teatro, tá? Quando eu falo teatro é uma coisa divertida, diferente, é diferente, né? O teatro é diferente de todos os tipos de arte que você possa fazer. A gente fez na marra e na garra, sabe? A gente fez com vontade de fazer, a gente se divertia, a coxinha era maravilhosa, a gente opinava, a gente fazia, a gente se respeitava, sabe? Era muito legal, era um elenco pequeno, um figurino muito maneiro, sabe? Um figurino chique, maneiro, e tudo, gente. Então vamos lá fazer. Vai que cola, né? Inclusive, vai que cola. Eu vi no trailer, né, do teaser, que a sua personagem tá com aquela máscara, né, aquela roupa de... Então a Dona Odete, ela se torna meio que uma neurótica da quarentena, da pandemia, com todos os cuidados e tem que cuidar de tudo. Como é que é? Ela tem um borrifador, do lado da cama. Ela anda com aquele borrifador. Ela se sente assim, sabe, sei lá, Richard Gere, forte. Você chega e fala, bom dia, elas benzem você inteiro com aquele álcool, sabe? Sendo que pra rua, ela vai com aquela máscara da NASA, entendeu? Então, porra, ela tá com câncer, gente. Ai, meu Deus do céu. É legal, é emocionante, viu? Sobre isso que a gente estava falando agora, né, sobre essa adaptação neura para quarentena, né, teve uma outra produção brasileira que saiu esse ano também, né, que foi o 5 Vezes Comédia, saiu no Prime, também saiu para streaming, também saiu no Prime Video, e tem inclusive um episódio sobre isso, né, sobre uma família confinada, e um deles fica neurótico com isso. A gente veio de quase um ano que estava... Você chegou a trabalhar durante o ano passado, antes dessa produção? No ano passado você estava parada até esse filme? Eu faço muito cinema. Eu tenho 2 filmes para ser lançados agora. Um com a Cacau Protásio e o Rafael Portugal. Olha! Imagina, o pessoal da Porta dos Fundos, toda aquela galera maravilhosa. Tem o Rafael Cortez também. Rafael Cortez, Catarina Vidala, adora Catarina Vidala. E, então, assim, são 2 filmes que a gente fez. Eu fico segurando uma onda de uma personagem que eu estou estudando ainda, embora eu já tenha ela há muito tempo, para fazer. Eu não sei ainda o que fazer com ela. Chama A Hora da Jupira. É uma coisa meu. É um outro chamado Eu Odeio Stand-Up, né? E aí eu vou falar mal de todos os stand-ups, vou falar mal deles. E quanto mais mal eu falo deles, mais eles me amam. Bom, falando do filme, é isso. Vocês podem, na boa, gente, você não tem necessidade de falar isso, porque às vezes eu já fiz muita coisa chata que eu não gosto, que é uma merda, mas que você tem que falar, porque você ganha bem se tá quieta, né? Eu nunca faço nada que eu não acredito. Sim. Então, assim, foi difícil, foi na garra, e eu acho que a gente não tem que ter vergonha de falar isso. Pelo contrário, sabe? A gente fez cinema na porrada.
Neguinho vindo de Los Angeles para vir para cá, para ficar aqui, longe de filho, resolvendo problema de dona de casa e fazendo. E olha, vou te falar, os 3 personagens são muito lindos. Eu até botei aqui, quer ver? Ó, a Caroline. A Caroline faz a Vicky. Ela é gostosa, ela é bonita, ela é sensual, sabe? A personagem dela. E tem que ser a Angelina Jolie para fazer esse personagem. Elas, inclusive, se parecem. Vocês já perceberam. A Caroline é a Angelina Jolie, Topinha. Então, olha só, a personagem dela é gostosa, é bonita, é bem sucedida, sabe? É gente boa, tem caráter, sabe? Escritora, culta. É um tesão, né? Aí o outro, a outra parte, é a Gabi. Eu já falei que é aquele doce de filha, que olha, gente, qualquer mãe queria ter essa garota de filha. Qualquer mãe. Ela é a filha que toda mãe queria. Aí chega um cara engraçado, bem-humorado, inteligente, que tem saco com você para te ensinar inglês. Porque é o seguinte, eu sou a única que não fala inglês neste filme. Ela não fala mesmo, não fala nem a Love You, eu não falo. Ela viu, eu não falo. Então, aí nós eu tentava entender, aí ela e é muito engraçado, porque ela tenta, o roteirista me deu liberdade para isso, ela tenta fazer o que a gente está vendo agora na novela das 9, que o comendador faz. Ele fala uma palavra, ele fala um inglês que bosta, né? Esse aqui, I love you. Good morning. Good morning. E ela faz isso. E ele tem saco para fazer isso com ela, né? O David, bonito, divertido, o genro que ela pediu a Deus. Foi o genro que ela pediu a Deus, entendeu? E aí o conflito de tudo isso, de uma forma bem-humorada, de uma forma... Gente, olha, não é hollywoodiano porque a gente não teve patrocínio para isso, não é. É tudo muito simples, foi na porrada. Mas olha, é tão envolvente, sabe? Se eu fosse vocês, eu via. E depois fala o que vocês acham. Eu tenho uma pergunta. Eu quero saber se você se emocionou gravando a sua personagem. Você mesmo se emocionou lendo o roteiro ou na hora de gravar, ou depois assistindo mesmo. Coisa. Sim, muitas vezes. Muitas frases eu falei ali que eu guardei, sabe? Muitas frases. Ela fala frases lindas para a filha. Numa hora que ela acha que a filha tem que assumir a sua vida, e em frente ela fala: olhe em volta do seu redor, não tem nada melhor do que você escolher a quem você quer amar. Sabe? Nossa, eu li isso, comecei a chorar. Lá foi muito lindo, a gente se emocionou muito, tava chovendo pra caramba, a cena não era para ser feita na chuva. De repente a gente vem externa, cara, caiu aquela chuva paulistana, a gente ficou toda molhada, filho, e se amando as 3, muito mais do que talvez se a gente tivesse ensaiado e feito mais rápido. Foi muito bonito. Nós tivemos uma química muito bonita, os 4, os 3 meninos e a Carol. É muito legal. Você pode falar pra gente como é que foi trabalhar com o diretor Miguel, né? Eu acho que vale a pena. Como eu sou uma fã de comédias românticas bem feitas, né? Eu já mostrei isso, as 2 maiores do mundo, Julia Roberts, Sandra Bullock, Dani Calabresa. Enfim, tem muitas pessoas que fazem comédias românticas e que com conteúdo legal, né? E essa nossa, eu tenho muito orgulho de dizer que vocês vão achar isso, vão achar um figurino bacana, vão achar uma direção bacana. E o Miguel, eu conheci o Miguel, ele era muito novinho, em 1996, eu fazia uma novela chamada Zazá, com a Fernanda Montenegro, eu era uma das filhas da Fernanda, e fez muito sucesso, em 1996, Então a gente ficou em cartaz 1 ano, e o Miguel, de vez em quando, ia lá fazer umas cenas e tal, depois 10 anos depois, ele me dirigiu numa novela da TV Globo, e nos encontramos, nos damos muito bem, ficamos amigos e tal, parará. E eu sou fã do Miguel. Eu acho o Miguel um diretor maravilhoso, um cara que sabe fazer cinema com pouco dinheiro, entendeu?
é um operário do cinema brasileiro, esse nome, Miguel Rodrigues. Eu, se fosse um produtor de dinheiro, eu chamava ele, sabe? Se eu fosse aí de uma produtora fodona, uma Amazônia da vida, sei lá, uma Prime ou uma Netflix, eu chamava esse cara, Miguel Rodrigues. Ele é bom, ele é calmo, ele tem saco, ele tem visão, ele olha, ele fala, pô, aqui vai ficar legal uma música assim. A trilha sonora, gente, vocês vão adorar a trilha sonora. Estou falando, é papo assim para uma grande mulher, ou para uma bela mulher, sei lá como é o nome do filme da outra. Aliás, eu vi um filme agora com 8 mulheres, que foi um filme chamado 8 Mulheres e um Distinto, viu? Sim. Não é romântica, é uma comédia de ação. Muitas coisas que acontecem que não é certo, mas muitas coisas que acontecem também nos filmes que a gente vê de treino e é comédia, né? Então, assim, o nosso filme tá ali, mano. Tá ali, pobre, primo pobre, mas você vai se divertir. Vai se divertir, eu garanto pra vocês. E agora, para terminar, vamos dar as boas-vindas a Caroline Correia, que faz a Vicky de Love in Quarantine. Oiê! Oi, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Primeiro de tudo, vamos dizer maestra, né? A Fafi, eu chamo ela de maestra, realmente, porque ela é realmente um ícone, ela é uma grande atriz brasileira, ela é aquela bombril, né? Aquela pessoa que canta, dança, faz cena, ela consegue te emocionar e fazer você dar risada ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que quando você tá no ambiente de trabalho com ela, é uma coisa impressionante. Ela fala com você, ela tá dando risada e você tá chorando junto com ela. É uma coisa muito impressionante. Então, primeiro de tudo, queria dizer que sou muito grata por ter tido essa grande maestra presente, ensinando muito da arte dela. Então foi muito legal. E também dizer muito obrigada, Miguel Rodrigues, o nosso diretor maravilhoso. A Leandra aí, ela tem a Take Films, que eles fizeram a produção do nosso filme. A Gabi, o David, a Fafi, o nosso elenco maravilhoso e todas as pessoas que participam desse elenco, né? Não somos somente as pessoas que estamos na frente da câmera. Tem as pessoas que vai ver o áudio, que faz a parte de vídeo, que faz tudo. Mesmo sendo uma produção pequena, né? Existem várias pessoas ali dando sangue numa produção, vamos dizer, independente. A gente chama independente porque não tem grana, né? E no Brasil existe muito disso, mas tem muito filme de qualidade. Então é essencial a gente estar também trazendo à tona e falando sobre isso. Então, primeiro de tudo, muito obrigada, né, por estar trazendo esse espaço aqui pra gente conversar um pouco sobre um filme completamente brasileiro, que a gente precisa de mais incentivo para o cinema nacional, porque história e conteúdo a gente tem, né, para estar falando, para estar trazendo. O brasileiro, ele é muito criativo, né? Então, assim, obrigada a todo mundo. A Gabi, minha marida, eu chamo ela de minha marida, entendeu? Porque no filme, né, somos casadas e tudo. E realmente, assim, é um filme que ele não é sobre um relacionamento homossexual, ele é sobre um casamento, né? Então, dentro de um casamento, tem os seus altos e baixos, tem os seus problemas, tem tudo aquilo que tem no casamento normal, tá, gente? Então, assim, a gente fica falando, assim, de normalizar uma situação, porque, na verdade, a situação é normal, né? Então, a gente vendo o relacionamento entre as pessoas é que é interessante, né? A gente aprende muito, por quê? Por que o cinema, ele tem muito para ensinar? Porque ele é curativo porque ele faz a gente sentir. E quando a gente sente junto com uma história, às vezes não é a sua história, mas a gente consegue ver aquela história de uma maneira, de um outro lado, né? Do outro lado. Então isso é que é legal, né? O cinema faz a gente sentir, faz a gente ser tocado, né? Por essas histórias. Então é isso que eu acho, assim, de mais legal, entendeu? E, assim, tendo todas essas pessoas, assim, maravilhosas fazendo parte desse projeto, foi muito especial. Sim. E obrigada por me ter aqui, gente, hoje.
estou aqui em Los Angeles. Olha, direto de Los Angeles. Pois é, direto de Los Angeles. Mas hoje em dia tudo é muito global, né? Hoje em dia não existe essa separação, né? Até mesmo assim, o simples fato da gente poder se falar e se ver ao mesmo tempo é uma coisa que mudou tudo. Sim. Eu moro fora do Brasil há bastante tempo, né? Então, eu lembro na época que eu tinha que comprar um cartão para poder ligar para minha casa, era uma coisa caríssima, falar era um luxo. Então, hoje em dia é fácil e é de grátis, é grátis. Então, isso eu acho que, de muitas formas, adicionou muito na nossa vida. A tecnologia adicionou muito na nossa vida. E mesmo desde a quarentena, né, como a gente está tendo que utilizar da tecnologia é uma coisa muito interessante, né? Mesmo as lives, por exemplo, como a gente está aprendendo um com o outro, aprendendo sobre as pessoas, podendo conversar, vamos dizer assim, como se a gente estivesse na sala com alguém, tomando um cafezinho, né? Então a gente está se tornando mais próximo. A Gabi falou que vocês tiveram que usar o recurso do FaceTime, né? Aham. O roteiro, né? Que a gente estava falando de como que os roteiros, ultimamente, eles têm que incluir a tecnologia. Fazendo parte da história, né? Porque na verdade a Vicky, ela vai divulgar o projeto dela fora do Brasil e ela fica presa. Então como é que você, né, se comunica com a outra pessoa, né? É pelo computador, é pelo telefone. É ali que eles descobrem, né, que os aeroportos estão fechados, então ela fica presa, como que isso vai acontecer e tudo mais. Então, como diz, né, a tecnologia, ela é ótima quando ela funciona, né? Porque às vezes quando dá pau, quando dá errado, é complicado. É normal. Mas é normal. Bem isso, bem isso. E a gente, na verdade, eu estava prestes a embarcar para o meu voo no dia seguinte para voltar para Los Angeles. Quando eu conheci o Miguel e eu fiz essa leitura para eles e tudo mais, fizemos essa leitura online, né? E 30 minutos depois eu recebi a ligação dizendo, a gente queria muito que você fizesse parte do filme e tudo mais, e fiquei sabendo, né, que tinham outras pessoas também que eles tinham analisado, gostado e tal, e esse grupo de escritores entraram em consenso que eu era Vicky. Então, assim, foi muito legal, assim, sabe? Receber já esse carinho, esse convite dessa forma, né? Então, a minha mala que estava aberta na cama foi fechada, existe conversa com a família, porque eu tenho 2 filhos pequenos, então eles tiveram que se organizar todos para poder cuidar dos meus meninos enquanto eu fui fazer o projeto, né? Sem minha família, eu não teria sido capaz de fazer isso. Então, assim, quando a gente se torna mãe, tudo muda, né? Já muda com a quarentena, já muda com a dificuldade de tudo, já muda, né, com todas essas coisas novas que estão surgindo pra gente. Mas isso foi uma coisa, assim, né, essencial para eu poder fazer esse projeto. Então, foi muito legal, muito legal. Carol, a gente conversou nessa passada sobre como estava sendo a divulgação do filme, né? E, inclusive, você falou que teve aquelas fotos que foram produzidas. Na verdade, assim, quando a gente fala desse triângulo amoroso, não é que existiu um triângulo amoroso no sentido que tinham 3 pessoas envolvidas ao mesmo tempo. Mas existia um relacionamento entre eu e o meu ex-namorado, né? E agora eu sou casada com uma mulher e ele acaba voltando para nossa vida. Então, quando a gente fez essas fotos, a coisa toda, essa questão toda, foi trazer um pouco essa polêmica, entendeu? Porque as fotos, na verdade, elas são insinuantes, mas é para trazer um pouco de interesse, entendeu? Uma dúvida. O que está acontecendo aqui, sabe? Quando a gente estava conversando, eu e você, Matheus, né? Eu estava conversando com você justamente sobre como esse filme ele é capaz de entrar em contato com alguma parte de você, né? Porque você consegue se identificar com esse roteiro em algum momento. Ou porque você se apaixonou pela pessoa errada na hora errada, ou porque você não tem certeza de uma coisa que você quer muito, ou porque, né, todo filho quer o apoio e o respeito dos pais, você quer que eles aceitem quem você é, ou porque todos estamos passando por essas dificuldades por causa da quarentena. Então tem tanta coisa aí, entendeu?
E é engraçado quando a Fafi estava por aqui, e essa maestra, gente, vocês não sabem, mas eu preciso falar para vocês que ela é assim, realmente. Ela tá dando risada, te falando uma coisa e você não consegue parar de chorar. E tem realmente essa cena que ela diz, você não sabe como é que é especial. Eu não lembro exatamente assim das palavras, mas você não sabe como é importante você amar quem você escolhe amar. Porque o amor, ele é universal. Independente se você se identifica, tipo, com o masculino ou o feminino. Hoje em dia tem tanta nomenclatura, desculpa que eu acho que eu nem tô assim... Essa diferenciação, essa separação, quando se fala de um relacionamento homoafetivo ou não. No final das contas, são duas pessoas que estão tentando se encontrar, tentando ver se realmente esse relacionamento vai funcionar. Então, um casamento homoafetivo, um casamento de homem e mulher, no final das contas é a mesma coisa, né? As pessoas estão querendo ser felizes. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar um pouco mais de empatia para perceber que somos todos seres humanos no final das contas, entendeu? Então tem que ter um pouco mais de respeito, né? Eu acho que a palavra essencial é respeito, né? Sim. E as pessoas podem amar quem elas querem amar. Quando a gente estava conversando, né, você disse que o filme ele faz a gente pensar também em várias coisas que a gente passou, né, nesse último ano de quarentena. Sim, porque na verdade, assim, a gente foi obrigado de uma forma ou de outra, né, durante a pandemia, ainda estamos passando por isso, as pessoas terem que ficar em casa. Sim. Então essa convivência diária é muito difícil. A gente quer matar o outro. Você vê pessoas da mesma família que se viam numa certa sincronicidade, às vezes em casa, o outro não e tudo mais, e agora estão em casa, estão sendo obrigadas a conviver diariamente. Também eu acho que a falta do dinheiro, a falta do trabalho, o estresse. Estou com bastante amigas e pessoas, por exemplo, que tiveram o Covid e agora estão tratando de um caso de ansiedade crônica, depressão, tendo que lidar com essas coisas que elas nunca se viram como se elas fossem uma pessoa que precisassem de ajuda médica, por exemplo, né? As pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo, assim, eu vejo por aqui, né? Você sai na rua, as pessoas estão com máscara e tudo. Então, claro, tem que ter esse cuidado e tudo mais. Acho que todo cuidado é pouco nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, quando você vê um vídeo de um baile funk, um show, uma coisa assim, você se vê nesse ambiente? Você falou desse estranhamento, né? Uma coisa que a gente sempre sente. Nós já nos acostumamos com esse novo normal, né? Que é de andar na rua com máscara, evitar aglomerações. E toda vez que a gente vê um filme, por exemplo, né, uma série, tem muitas pessoas, a gente se dá um estranhamento, né? Um grupo grande de pessoas, como assim tem um... Você sentiu isso também, Carol, quando você vê Olha, filme e você sabe, tem umas coisas... Tem umas coisas agora, por exemplo, a gente acabou de passar pelo Oscar, né? Sim. O Oscar, ele é um puta evento, tem tapete vermelho, tem uma programação toda com a imprensa, tem festas a semana toda aqui em Los Angeles, que são festas super badaladas, importantes e famosas, né? Tem a festa do Elton John, tem a festa... que esse ano nada aconteceu. Esse ano o Oscar foi super estranho. O teatro, que geralmente eles têm o Oscar, não foi utilizado para isso, né? Porque é um teatro mais fechado. Então, onde você vai hoje em dia, você tem que estar pensando, tem uma ventilação suficiente aqui? Tá todo mundo de máscara? Existe distanciamento? Então, você começa, né, a estar sempre mais ansioso, mais agoniado, mais se olhando, né? Vendo, tá todo mundo de máscara, tá todo mundo e tal. E esse ano o Oscar ele foi feito no Central Station aqui, que é a estação central de trens. É um lugar que isso nunca aconteceu. O tapete vermelho foi um lugar extenso, ao ar livre. Então, assim, eu acho que tudo teve que, de alguma forma, mudar esse último ano. Eu não acho que todas as mudanças foram ruins. Eu acho que a gente começando também a se perceber como que a gente se cuida, como que a gente se orienta em relação ao outro, são coisas importantes. Mas eu acho que vai ficar uma marca para sempre, sabe? Também uma marca, como é que a gente se relaciona com a tecnologia. Você vai conseguir um teatro de cinema e ficar tranquilo hoje em dia?
né? Tem essas coisas. Quantas pessoas estão ali? Eu era acostumada a ir no cinema todo final de semana. Eu queria ver tudo que está acontecendo. Então você pensa, tem uma fila, tem, né? Você já fica, você olha para aquilo de uma maneira diferente, né? Tudo hoje em dia eu acho que você olha de uma maneira diferente, né? Esse pavor que a gente tem a ir na rua, né? E o medo e tudo mais, isso contribui bastante para as nossas relações dentro de casa mesmo, né? Então, quando você briga com alguém, você dentro de casa você conseguiria abstrair, você teria outras coisas para pensar, né? Muita gente mudou para o home office, né? Então, às vezes, muitas pessoas trabalhando dentro de casa, estudando dentro de casa, ânsia, né? E só tem aquela pessoa ali para conviver, né? E não pode mais sair em cinema, em praia. É muito diferente. É que, na verdade, nós, seres humanos, nós somos seres sociais. A gente precisa do contato físico, né? Com outras pessoas. Então, esse ano, realmente, eu acho que atingiu, de alguma forma ou de outra, todos nós, né? E mesmo esse ano que a gente passou agora, que nós passamos aqui em Los Angeles bastante tempo em lockdown, a gente podia uma vez ao dia ir a um mercado, uma farmácia e tal, então todo dia eu arrumava alguma coisa para comprar no mercado, na farmácia, porque é o único momento que você tem, que você tá dando um tempo fora e tal. Então eu acho que é por isso que a gente estava conversando sobre a violência doméstica, como ela aumentou, a violência contra as mulheres e tudo isso, justamente porque a convivência ela ficou sendo obrigatória, né? As pessoas estão mais nervosas, estão mais ansiosas. A gente está nesse medo generalizado, nesse pânico generalizado de não saber como é que vai ser o dia de amanhã, né? Como é que vai rolar o trabalho, como é que você vai botar comida na mesa, como é que, né? E mesmo o relacionamento entre as pessoas, né? Tá uma coisa assim diferente. A Gabi e a Gabi já acabaram falando, né? É a sua personagem, mas eu queria agora ouvir de você como é que é a sua personagem e como é que foi sua relação com os outros personagens também. Na verdade, elas falaram demais. Não, tô brincando. Então, a Vicky, ela é uma psicóloga, então ela é uma pessoa muito certa de si, ela é uma pessoa que tem um relacionamento muito bom com a sua sexualidade, com quem ela é e tudo mais. Ela é uma estrangeira que decidiu morar no Brasil, né? E ela tem esse relacionamento, e daí acontece tudo isso e começa esse drama todo. Então, assim, eu particularmente vivenciei muitas coisas da Vicky, porque eu moro muito tempo fora do Brasil, né? E foram questões que levantamos juntamente com os roteiristas. Por quê? Porque tem parte do texto que, né, existem discussões e brigas com ela, e aí ela fala, né, eu deixei de tudo, isso, aquilo, meus pais e tudo mais. Então, eu, como moro fora há muito tempo, a gente vive um constante dilema. A gente quer estar aí, a gente está aqui. Eu não sou americana, eu sou brasileira. Mas, então, assim, como que fica a sua identidade, né? E, ao mesmo tempo, não tem como você não pensar nessas coisas. Você não faz parte do dia a dia da sua família, você não está aí para as datas principais do ano, teus pais estão envelhecendo, você não está mais presente, sabe? Então, essas coisas todas pesam, sabe? Então, quando elas, no final, elas discutem e tudo mais, essas questões todas eu vivencio diariamente. Ainda mais agora, depois de ter filho, né? Que daí você pensa, nossa, eles têm o contato com a família, tem avós, tem isso. Então você tem que se dividir de várias maneiras, né? Mas você tá sempre nesse questionamento, né? Do que é melhor. E quando você é um estrangeiro numa terra diferente, não é no seu país, você não tá perto da sua família, você não tá vivendo aquela vida ali que, né, tipo, que é mais normal, é mais difícil. No caso, Carol é brasileira, né? Mas a Vitória é italiana, né? A Vitória é italiana, vem pro Brasil, né? Então ela vem pra cá por causa da Alex. A Alex é brasileira. Ela é brasileira, então quando a Alex... E é engraçado porque, assim, né? É um relacionamento onde o seu parceiro é gay, mas não é um gay assumido. Então, pra família, ninguém sabe, tudo mais. Então,
um relacionamento mais difícil porque você assumiu, você mudou o país, você fez tudo isso e você tem essa pessoa que você confia que um dia vai chegar nesse momento, né? Você não pode forçar uma pessoa, né? Você tem que esperar ela estar pronta. Mas tudo isso influencia, né? É difícil, né? É difícil. Você tem aquelas duas personagens que elas estão acostumadas no indivíduo dela, juntas, né? E de repente, de uma semana para outra, tudo mudou, né? Exatamente. A Vicky ficou fora do país, aí o Chris tá lá de casa e a mãe da Alex. Na verdade, o Chris, ele é um ex-namorado meu e ele também tá passando por outras coisas na vida dele, né? E aí ele acaba me ligando e eu, não, vamos se encontrar e tudo mais. E nesse vamos se encontrar, eles fecham os aeroportos, né? Sim. Então ele também fica preso no Brasil. E daí eu faço esse pedido para que a Alex tome conta dele, porque ele não pode sair, não tem mais como voltar pro hotel, tá tudo fechado. E aí eles acabam se envolvendo, né? Tipo, às vezes a gente... Já tem umas coisas que tá no trailer. Então... Pois é, né? Tipo, tem essas coisas, assim. Então, é muito legal, assim, como você vê... A vida, ela não vem com as regras que a Alex quer tanto colocar, né? Em tudo. A gente põe regra e a vida traz outras coisas para você ter que lidar com elas, né? Ela tocou nesse ponto das regras, inclusive, não sei se é spoiler, né? Mas parece até que em algum momento essa regra não dava muito problema para ela. Na verdade, esse livro, ele é bem baseado no relacionamento delas e nas regras que a Alex acha que é bem importante ter nesse relacionamento, entendeu? Então, todas as regras que ela coloca, ela mesma quebra. Acho que muitas vezes a gente faz isso na nossa vida, né? A gente tem nossas regras, nossas posturas e tudo mais, e às vezes as coisas acontecem sem que você tenha esse plano, né? E aí, Eu não posso falar mais do que isso. Senão eu vou contar demais. Eu quero que vocês venham assistir o nosso filme. Sim. Mas aí, uma coisa interessante sobre a produção, percebendo, é que como você tem uma personagem italiana, outra austríaca e outra brasileira, você acaba com esses dois principais, como eles são de fora do Brasil, tendo até uma desculpa para o filme ser gravado em inglês. E aí você acaba internacionalizando o filme, né? Que é o que a gente estava conversando. O filme, ele acaba sendo lançado no exterior em inglês. E você tem essa desculpa dos próprios personagens para lançar. Sim, sim. E mesmo porque, assim, você faz um formato que é um filme que ele é feito em inglês, ele é mais fácil de ser vendido do que depois ele ser dublado, sabe? Então, eu acho que como a gente tem atores internacionais e atores brasileiros, deu pra gente fazer essa brincadeira e também dá pra gente se dublar mesmo depois e tudo mais, mas pra venda... Você dublar? A gente não fez isso ainda, sabe? Porque o filme, na verdade, nem foi lançado ainda, ele tá prestes. Mas essa coisa de fazer um filme em inglês é justamente por causa da venda do filme. É mais fácil você vender um filme que é numa língua mais vendível. Global. Existe essa palavra? Não, mais fácil. A Fafi estava falando que a personagem dela é a única que não fala inglês. Não, e ela não fala inglês, então assim, existe muita comédia em cima disso, né? Dela tá tentando se comunicar, ela não entende o que o outro fala, então tudo isso é uma coisa muito legal, sabe? Sim. Vocês têm que assistir a Fafi. Tem que ir. Ela é hilária. Ela, como essa mãe, sabe, também você vê, é um amor muito intenso que ela tem pela filha. E às vezes a gente tem essas cobranças com os filhos, né? E ela acaba percebendo que é mais importante ela escolher que a filha seja feliz, né? Então, isso é uma jogada muito, muito legal, assim, desse filme. Muito legal. E esse diretor, ele é brilhante, ele é uma pessoa, assim, que ele consegue gravar uma coisa e o ângulo e a pessoa o formato, assim, realmente você não tem como não sentir junto, sabe? Foi muito legal. Eu acho que a gente acabou falando tudo que a gente tinha planejado. Se você quiser falar mais alguma coisa pro pessoal que está assistindo e pro pessoal que vai assistir, o espaço é seu.
Se quiser falar também sobre seus trabalhos, as próximas coisas. Então, na verdade, eu queria primeiramente agradecer, acho que eu já fiz isso no começo, mas vou fazer de novo. Obrigada mesmo, obrigada pelo espaço, sabe? Porque a gente precisa de espaço para a gente poder divulgar os projetos brasileiros, né? Sim. E mesmo porque a gente, né, nas nossas conversas, a gente estava conversando da importância dos assuntos que esse filme traz, né? Da empatia. Estamos no meio da pandemia, esse filme fala de pandemia. Esse filme fala de dificuldades, da gente ficar preso, da gente não se ver, da gente não ter contato físico. Fala dessa relação homossexual. Acho que é bem importante para o Brasil estar ligado, é que eu acho que o Brasil é um dos países mais violentos contra o homossexual no mundo. No mundo, né? Então, por que tanta raiva? Né? Por que tanta insatisfação, tanta ignorância, tanta coisa que tem que ser resolvida assim, fisicamente? Por que é tão difícil você aceitar o próximo? Então eu acho que é importante a gente estar trazendo esses assuntos à tona e tá falando sobre isso mesmo. Esse filme, ele tá assim, não tem como você não querer assistir, porque ele tá engraçado, ele tá divertido. Você fica assim, ansioso pra saber o que vai acontecer. Eu não posso falar, mas é muito legal, sabe? A gente teve uma química muito legal entre todos os atores. Existiu assim uma confiança, sabe? Uma sincronicidade entre nós, assim, foi muito legal. Foi muito legal, sabe? E trabalhar no meio da pandemia, entendeu? Vendo que um script foi feito, assim, durante esse script ele foi escrito em um mês. Sim. Em um mês. E foi gravado no próximo mês. Foi uma coisa, assim, incrível, sabe? Então a gente realmente precisa de mais projetos assim. Que a gente vai, faz, vai, grava, porque a arte, ela é importante. Ela faz a gente vivo. Entendeu? A gente precisa disso. Então é muito legal. Eu tô assim super feliz que esse filme tá pra sair. Tô super curiosa porque eu fui a única que não viu o filme ainda. Você não viu? Não vi. Eu acho que a Gabi, não, eles estão, sabe, pra mim é a mesma pessoa. O David e a Gabi, eu não sei se é Fafi, confirma aí. Eu não sei se você já viu o filme. Mas eu tô sabendo que tá incrível, né? Porque eles agora foram mandados para pós-produção e tudo mais. Eu fui a única que não vi ainda. Conheci um pouco do pessoal, porque a gente teve algumas cenas que foram gravadas em Los Angeles, né? Com a personagem que não posso falar, que ela é relacionada com o David, né? Tem uma surpresa. Com o Chris. Então, assim, tiveram cenas gravadas aqui em Los Angeles também, que foi bem legal. Eu não participei, porque eu não fazia parte e tudo mais, mas assim, tá um elenco incrível. Eu não conhecia a Carmel pessoalmente ainda, a gente só se conheceu por chamada de vídeo, pelo telefone, entendeu? Mas ela é uma atriz incrível, ela é muito engraçada também, muito legal. Então eu realmente espero que vocês abracem o nosso projeto, que vocês assistam o nosso filme. Tá saindo nas próximas semanas. Eu tô mais curiosa e ansiosa que todo mundo, entendeu? São temas atuais de muita relevância e importância nesse momento, entendeu? E mesmo porque a gente precisa de um boost mesmo para o nosso cinema nacional, entendeu? Mais parcerias, mais incentivo fiscal também para o nosso cinema, sabe? Isso é importante. Então, é isso. Quero agradecer vocês mesmo, de coração. Que pena que o David não conseguiu estar aqui hoje, né? Que ele está trabalhando tudo. Tem que marcar com ele outro dia. Tem que marcar também. E assim que o nosso filme estiver saindo também, para a gente poder conversar bastante e tudo mais. Mas estou super feliz. Obrigada pelo espaço. E um beijo grande para nossa maestra, para minha marida. Foi muito, muito legal conhecer todo mundo, gravar, aprender com esse projeto mais do que tudo, sabe? E é isso, 2021 começando, né, de uma forma diferente e a gente tem que aprender e se adaptar com o que está acontecendo para poder passar para frente. A gente espera que a gente faça mais isso, né, até para as próximas produções e também, né, que a gente continue com esse contato, foi muito legal, especialmente você adora contar, né, sobre o que é, né, inclusive
o artigo que eu postei lá sobre o filme, depois que eu conversei contigo, atualizei ele com muito mais informação também. Coisa que a gente não estava sabendo, realmente foi muito mais legal de saber, inclusive esse espaço para... mesmo porque assim, eu acho que a maneira que foi escrito, né, que eles falaram assim, um relacionamento homoafetivo plural. Assim, e aí, quando eu falei com você, eu falei, peraí, o nosso filme é sobre relacionamentos, é sobre amor, entendeu? E existem todos os tipos de amor e relacionamento, e existem encontros e desencontros e tudo mais, então, assim, eu falei, peraí, Matheus, não é assim. Não. Entendeu? Então, é legal a gente poder sentar para conversar, para poder também... tá falando mais sobre o assunto e tá colocando mais as pessoas em contato com essas coisas, entendeu? É isso. Muito obrigado, Carol. Um beijo. Gente, muito obrigada. Obrigada por estarem Obrigada aqui. por participar. Venham assistir o nosso filme. Vamos estar na plataforma. Acho que vão estar em várias plataformas. Sigam o nosso filme no Instagram. É Loving Quarantine Movie. Segue a Gabi Spaciari. Acho que o David é David Wendell Film. Fafi Siqueira, que não precisa nem falar nada. O meu é Caroline Correia Oficial. E sigam Terra Nerd. Isso aí. Obrigada. Né? Vambora! O filme vai sair no Google Filmes, na Apple Filmes, no NetNow e mais algumas outras locadoras virtuais. E o Instagram dos atores vai estar aqui na descrição para quem quiser seguir também. Vambora! Eu tô super ansiosa. Nós estamos também. Né? Vai ser muito legal. E obrigada mais uma vez pelo espaço. Prestigiem nosso filme, que eu acho que é sobre isso, a gente nesse momento se ajudar as produções, né, das pessoas que a gente conhece, de quem a gente não conhece, prestigiar o nosso cinema. A gente está num momento muito difícil em termos de incentivos, né, para a arte, então é muito importante a gente continuar resistindo e falando de temas tão relevantes e comuns, né, para mim é tão comum, então a gente vê isso todo o tempo, né, pessoas se relacionando e se amando, então espero que todo mundo assista, goste, comentem, digam o que vocês acharam, acompanhem, beijos todo mundo. Obrigada por aceitar esse convite, obrigado mesmo. a gente adorou. Obrigada a vocês, a gente vai se falando. Continuem com a gente. Vamos fazer isso mais vezes também. Vamos. Tchau. Tchau, obrigado. Um beijo, muito obrigada a vocês, obrigada pelo espaço, obrigada a todas as pessoas que seguem vocês, seus seguidores. Beijo. Obrigado, foi incrível ter você aqui. Obrigada. Um beijo, Carol, um beijo pra Um beijo, gente! Que vocês tenham uma semana abençoada, produtiva e com muita saúde. Se cuidem, usa máscara, lava a mão e segue os protocolos, por favor, né? Sucesso. Então, pronto. Beijo. Fiquem com Deus. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.